Ele saúda a igreja com a graça e a paz. E diz o seguinte: estamos saindo daqui. Foi uma bênção. Transmita à igreja hoje à noite nossa saudação. O túmulo estava vazio. Jesus Cristo ressuscitou. E nós, que cremos nele, ressuscitamos também. E agora ele vive em nós. Aleluia. Amamos a todos. Pastor Paulo e família. Coração bate forte, as mãos suam frio. Nos ombros posso sentir o peso da responsabilidade me esmagando. Porque será dito aqui a verdade que liberta, a verdade que é Jesus. Você sabe por que está aqui esta noite? Pense nisso. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te louvamos e te adoramos. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Conduz, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo. Que somente o Teu Espírito e a Tua Palavra tenha livre acesso aos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou talvez em algumas traduções, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O acerto de contas aqui nessa parábola diz respeito ao pagamento de uma dívida. Dívida adquirida por esse servo para com o rei. Dívida de 10.000 talentos, ou 350.000 quilos de prata. Tem algumas traduções que não diz se é prata ou se é ouro. Eu fiz aqui, entrei no site do Globo.com, em economia, e quis saber o preço hoje do ouro e da prata. E fiz ali os cálculos, de acordo com a dívida desse homem. Se fosse prata, esses 350.000 quilos daria uma quantia em reais de 7.595.000 reais. Se fosse de ouro, essa dívida seria de 33.421.500.000 reais. O que cada trabalhador ganhava era um denário, uma diária de um trabalhador. Hoje acredito que uma diária de um trabalhador deve variar entre uns 60 reais. De acordo com o meu salário, é 60 reais. Diante disso, torna-se uma dívida impagável.
Por que impagável? O cara ganha R$60 por dia, tem família, com certeza tem as suas despesas e ainda deve R$7.595.000 ou 33.421.500.000. Para quem ganha R$60 por dia, uma dívida totalmente impagável. E por causa dessa dívida, o texto vai dizer que o rei, então, já que ele não pagava a tal dívida, ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía. Com certeza isso não daria para pagar a dívida, mas ele seria então um escravo ali. Nessa parábola eu posso ver que quem não paga, então, torna-se um escravo. Mas o servo reagiu diante dessa situação. No versículo 26 diz o seguinte: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei a dívida. Pobre homem, pensar que podia pagar essa tal dívida. Pobre homem. Mas talvez movido pelo ímpeto de querer salvar a sua família da escravidão, ele faz uma declaração dessa. Mas isso lhe seria impossível. O rei, movido de compaixão, ou seja, compadecido dele, teve misericórdia dele, diante de tal situação desse homem, ele resolve então cancelar o pagamento da dívida. Esse homem estaria liberado de pagá-la, estaria liberto de tal dívida. Isso, uma parábola contada por Jesus. Se alguns irmãos aqui não sabem o que é parábola, uma parábola é uma comparação, é um paralelo, é uma história curta, real ou fictícia, contada para ensinar uma verdade moral ou espiritual. Eu, analisando aqui, e tenho certeza que o Senhor Jesus também queria lhe mostrar uma verdade espiritual, comecei a analisar como verdade espiritual, já que é uma comparação, um paralelo, com o que o Senhor Jesus estava comparando essa história desse servo? Ele estava comparando com o reino dos céus. O versículo aqui diz isso, versículo 23. Por isso o reino dos céus é comparado. Ele estava comparando com o reino dos céus. Então, comparado com o reino dos céus, o rei dessa parábola aqui é comparado a Deus. O servo aqui dessa parábola é comparado ao homem. E a dívida impagável do servo? A dívida impagável do homem. A dívida impagável do servo é comparada, então, à dívida impagável do homem. Que dívida é essa? Que dívida impagável é essa do homem? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nos mostra que Deus criou o homem, ou o ser humano, claro, o homem e a mulher. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher. Deus cria os primeiros seres humanos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deus criou o homem também com um propósito de ter relacionamento com ele. Ele deu então o livre-arbítrio, a livre escolha. Em um relacionamento é necessário isso. Deus deu uma ordem ao homem, quando o homem ainda habitava ali, juntamente com, aliás, em comunhão com Deus, no jardim. Em Gênesis 2, versículo 15. Vamos ver lá. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Está aí a ordem de Deus ao homem. Ele tinha livre escolha. Ele poderia escolher se comer ou se não comer. Mas Deus adiantou. Falou: se comer, certamente morrerá. Então os seres humanos desobedecem a Deus. Escolheram a sua própria vontade. Escolheram o eu. E deixaram Deus de lado. Gênesis 3, versículo 6, nós vamos ver isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. A Bíblia traz definição de pecado como transgressão da lei divina, como desobediência, como fracasso moral, como iniquidade. Iniquidade é injustiça em excesso. Então aqui houve transgressão da lei divina, houve desobediência. Então houve o quê? Houve pecado. Ali então o pecado entra na raça humana. Eu convido você a abrir em Romanos 5,12 para esclarecer melhor como o pecado entra na raça humana. Foi só Adão e Eva quem pecou. Romanos capítulo 5 e versículo 12. Portanto, desculpa, alguém ainda está procurando? Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, olha só, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se Adão e Eva eram os primeiros seres humanos da terra, com certeza todos os outros seres humanos vieram deles. Vieram de Adão e Eva. E eles pecaram. E a Bíblia conta que através do pecado de um homem entrou o pecado no mundo. É interessante que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E quando Adão e Eva tiveram um filho, em Gênesis 5,3 vai dizer que
esse filho nasceu conforme a sua imagem e a sua semelhança. Imagem do homem. Então, com a natureza do homem, que já estava corrompida e agora era uma natureza de pecado. A Bíblia diz aqui, irmãos, que o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado, a morte. Deus não disse que se comesse, certamente morreria. Então, pelo pecado entrou a morte. E isso passou a todos os homens. Logo, todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 2, só virar a página para trás. Romanos 2, a partir do versículo 9, vai ainda sustentar ainda mais isso. Romanos 2. Só ver se é 9 mesmo aqui, ó. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro do judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei será julgado. Porque não é esse texto que eu... Desculpa, eu li errado, meus irmãos. É Romanos 3, 9. Eu vi que estava diferente. Romanos 3, 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E Salmos 14, de 1 a 3 vai dizer a mesma coisa. Todos pecaram, porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e somos da descendência deles. Todos pecaram. Davi reconhece isso quando diz: em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele conheceu isso. Uma criança nasce, é bonita, gordinha, olhos azuis, mas infelizmente nasce com a natureza do pecado. Do pecado. Mas e a dívida? Aonde está então essa dívida? Abra em Ezequiel, no capítulo 18. Versículo 13. Somente a parte B do versículo. Talvez em sua tradução seja diferente, mas aqui está assim: não, por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. Dívida. Todos pecaram, então todos devem morrer. Dívida. Romanos 4, versículo 4. Dívida. Todos pecaram. Todos pecaram. Quem pecar, esse deve morrer. Romanos 4, 4 diz o seguinte: ora,
O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O salário, o patrão não está prestando um favor ao homem, mas é uma dívida. Ele trabalhou e tem que receber o seu salário. E o capítulo 6 de Romanos aí, ó, um pouquinho à frente, o versículo 23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, a dívida do pecado é a morte. É a morte. A parábola que Jesus está contando em Mateus 18 diz que o rei estava acertando contas com seus servos. E eu disse também aqui que uma parábola é uma comparação, é um paralelo. E nós vimos aqui na Escritura que Jesus estava comparando essa parábola com o reino dos céus. O rei acertando contas com seus servos. O rei, sendo justo, faz justiça e reclama então o pagamento dessa dívida. Impagável. Como que eu vou pagar? É impagável. E agora? E a dívida é a morte. Então, é morte. O versículo 26 conta aqui, se vocês abriram aí em Mateus 18, o versículo 26 de Mateus 18 conta a tentativa do servo de pagar a dívida. Ele diz, o versículo 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Tentativa de pagar uma dívida impagável. Em paralelo com o reino dos céus, a nossa tentativa de querer pagar essa dívida impagável é nada mais e nada menos que a religião. Nesses dias, eu ouço muitas pessoas dizendo: não, tem que comer peixe, porque comer carne vermelha é pecado. Tenho que ir à igreja porque, afinal de contas, se eu não for à igreja no domingo de Páscoa, é pecado. Tenho que ir à igreja aos domingos e tentar me envolver lá com as pessoas no grupo de louvor, e senão eu tenho que pagar os meus pecados. Tentativa inútil da religião. E como então essa dívida vai ser paga? Vamos todos morrer? A consequência, meus irmãos, dessa dívida de pecado é que todos nós nascemos debaixo de condenação. Que condenação é essa? A morte eterna. Ou melhor traduzindo, o inferno. Não, eu não vim aqui botar medo em ninguém. Não vim assustar ninguém. Mas vim trazer uma boa notícia. Um grito de alerta. Você está dizendo que o rei fez justiça e reclamou a dívida. A dívida é impagável. O pagamento dela é a morte. Como que vai ser?
O versículo 27 diz que o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O Senhor fez justiça. O Senhor fez justiça. A dívida impagável foi paga. Paga por quem? Eu estou aqui vivo. Foi paga. Por quem? Por Ele mesmo. Ele mesmo anulou a dívida. Mas a justiça foi feita. A dívida foi paga por Ele mesmo. Vamos ler alguns textos a mais aqui. Abra em João 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. É depois de Lucas. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou talvez na sua tradução, no princípio era o verbo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que era a palavra, aquele que era Deus, se fez carne e viveu entre nós. Jesus, o Senhor Deus, o Criador de toda a terra, na pessoa de Jesus, aqui na terra, veio e se fez homem, se fez carne. Abra aí sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. O Senhor pagou a dívida por nós, dívida de morte. Filipenses 2. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. O Senhor pagou a dívida de morte. Qual que era a dívida? O pecado. Todos pecaram. Todos estão em dívida para com Deus. Mas assim como o rei foi misericordioso e cancelou a dívida do servo, assim também Deus, em sua infinita misericórdia, cancelou também a nossa dívida. Pagou o preço da dívida. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, como foi o cancelamento dessa dívida? Como que foi, Hugo, o cancelamento dessa dívida? Como que ela foi perdoada? Você está dizendo que o Senhor a perdoou, pagou, mas como foi isso? Hebreus 9, 22 diz o seguinte. Todos se encontraram?
De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Prestem atenção agora. E sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. O rei perdoou a dívida do homem, do servo. O Senhor Deus, o Criador, perdoou a dívida da humanidade inteira. Como que foi isso? Com derramamento de sangue. Do seu próprio sangue. O sangue do Filho de Deus. O sangue de um cordeiro sem mancha. Havia necessidade dessa dívida ser paga por um homem, e por um homem que não tivesse pecado. Mas se nós lemos aqui nas Escrituras que todos pecaram, como que haveria então um homem sem pecado? Deus se fez homem. E ele não pecou. E nunca iria pecar. Nunca vai pecar. Não encontra-se pecado em Deus. Não encontra-se pecado em Deus. Esse homem nasceu através de uma mulher, mas foi o Espírito Santo de Deus quem gerou esse ser na barriga daquela mulher. Não foi por meio de relação sexual. Esse homem que nasceu não tem a natureza humana, mas era homem e Deus. Então, esse homem veio e fez o que tinha que fazer. Em João capítulo 12, versículo 32, aliás, vamos ler o 27. Que também como homem, ele sentia as mesmas coisas que homem. Tinha também sentimentos de ser humano. E ele diz o seguinte, no versículo 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para essa hora. Que hora? A hora da sua morte, numa cruz. A hora em que Deus estaria pagando a dívida da humanidade, fazendo justiça, sendo justo e justificador. Justo porque não ficou impune, a dívida foi paga. E justificador por quê? Porque Ele mesmo é quem pagou, e através disso todos os que exercem fé nele são justificados de tal dívida. Versículo 32 diz o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus ali, ao ser crucificado, claro, foi pregado com a cruz ao chão. A cruz foi levantada e ele disse que ao acontecer isso, ele atrairia todos nele. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ele quer dizer o seguinte: eu tenho fé que lá na cruz estava eu crucificado com ele. Você pode crer nisso, meu irmão? Você tem fé nisso? Esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. A graça. E aí, o seu amor, relatado aqui em João 3,16,
diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A dívida foi paga, Cristo foi crucificado, seu sangue foi derramado, houve então remissão de pecados. Ele o incluiu em sua morte. A sua dívida estava incluída na cruz, no corpo dele, para ser mais exato. A irmã Elisângela não acabou de cantar aqui, Isaías 53. Vamos ler o que diz lá, Isaías 53. Eu nem tinha marcado esse texto. Depois desse, nós só vamos ler mais 2 textos. Versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Ele, a dívida foi paga por meio dele, a dívida impagável foi paga. Eu falei mais 2 textos, né? Colossenses 2, versículo 13 e 14. Pagou a dívida que nos era contrária. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Vou esperar todos acharem. Diz assim a palavra: quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi o meu pecado castigado naquele que não tinha pecado, em Jesus. Mais um texto. Falei 2, né? Mais um. 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro, versículo 18.
primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Que maneira vazia de viver é essa? Pecado. Transmitida pelos seus antepassados, por Adão e Eva. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, é que fostes comprado da vossa maneira vazia de viver, que fostes comprados do pecado, é que fostes remidos, perdoados do pecado que receberam dos seus antepassados. Cancelamento da dívida, perdão de Deus, remissão dos pecados. É isso. Mas esse que morreu por nós ressuscitou. Ressuscitou. Me perdoem, meus irmãos, eu tinha dito 2 textos, mas eu não posso encerrar sem ler mais esse. Em Romanos 6. Fomos incluídos no corpo dele ao ser crucificados. Fomos incluídos. Meus irmãos, isso é pela fé. Como, Hugo? 2000 anos atrás. Nem nascido eu tinha, nem minha mãe, nem minha avó, nem minha bisavó. É pela fé. Pela fé eu creio que lá na cruz estava eu crucificado com o meu Senhor. Por quê? Porque Ele diz nas Escrituras. Romanos 6, versículo 6 em diante. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido Ele ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se fomos incluídos em sua morte, Ele também ressuscitou e também fomos incluídos em sua ressurreição. Ele não morre mais. E quem crê também tem a vida eterna. Amém? Você pode crer nisso? Creia e será salvo. Senhor, muito obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém.